Ó, pessoal, no vídeo anterior eu mostrei para vocês ali algumas dificuldades que existem na hora de construir a matriz de transição. Você tem que pegar cada um dos vetores V1, V2, Vn da base A, escrever eles na base B, isso vai dar um certo trabalho. Por isso eu trouxe aqui uma segunda maneira, que é um método prático. Você deve estar pensando, o que deve ser mais prático? É bem mais prático mesmo, tá? Você vai ver assim que é algo ágil, ainda mais usando ferramentas como um Excel, como um software de cálculo, onde você consiga fazer cálculos matriciais rápidos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas bases A e B, tá? Base A com os vetores V1, V2, Vn, base B com os vetores W1, W2, Wn, e eu vou escrever essas bases em matrizes, onde cada vetor da base representa uma coluna. Sem fazer transformação nenhuma, sem precisar escrever componente numa outra base. Não. O primeiro vetor da base A vai formar a primeira coluna. O segundo vetor da base A vai formar a segunda coluna. Até chegar no último vetor da base A, vai formar a última coluna. O primeiro vetor da base B vai formar a primeira coluna, o segundo vetor, a segunda coluna, até o último vetor formar a última coluna. Só isso. Montei as duas. Tá vendo duas matrizes? Sempre serão quadradas? Sim, sempre serão quadradas. Para espaços vetoriais do Rn, isso é bem claro, bem prático, bem fácil de perceber. O que eu vou fazer agora com essas matrizes? Utilizando essas matrizes, eu vou encontrar a matriz de transição fazendo a inversa de B vezes A. Só isso. A inversa de B vezes A. Pá, já te dá a matriz de transição. Só isso? Não tem que fazer nenhuma transformação, escrever componente? Não, só isso mesmo. Você vai inverter a matriz B e vai multiplicar por A. E veja, tem que cuidar com essa sequência, tá? É a inversa de B vezes A. Se você fizer A vezes a inversa de B, pode dar outra coisa completamente diferente. Porque a multiplicação de matrizes não é comutativa. Cuidado, não vai errar bobeira. Beleza? Vamos lá, então. Por simplificação, tá? Como esse método é mais prático mesmo, a partir de agora eu só vou usar esse método para construir. Eu nem vou usar o outro método que a gente mostrou, porque o outro era uma continuação de transformações lineares, a gente já fez bastante aquilo ali lá nas transformações, tá? Então agora nós vamos focar aqui nesse método prático. Então olha lá. Sabendo que a matriz de transição, opa, ele já me deu aqui a matriz de transição, é 0, menos 9, menos 1 e menos 5. E a base B é formada pelos vetores 1 e menos 2, menos 2 e 3. Então eu estou falando do R2, né? Dois vetores do R2 aqui formando a base. Ele pede para determinar a base A. Ixi. Bom, a base A deve ter dois vetores. A base A deve ser algo do tipo V1, V2. Como determinar essa base A? Mas eu tenho essa matriz já, né? E uma das maneiras de achar essa matriz é através de uma multiplicação de matrizes. Então, a primeira coisa, eu vou pegar essa base B que eu conheço e vou escrever na forma de uma matriz. A primeira coluna é 1 e menos 2, esse cara aqui é a primeira coluna. E a segunda coluna, menos 2 e 3, esse cara é a segunda coluna. Tem gente que às vezes pode confundir, porque é menos 2 e menos 2 aqui na diagonal secundária, né? Pensar que está por linha. Não, é por coluna. Sempre por coluna, tá? Aqui é o meu W1, aqui é o meu W2. Aqui era o W1, aqui é o W2. Beleza? A definição desse método prático diz que a matriz de transição é a inversa de B vezes A. Eu quero encontrar a matriz A. Então eu tenho que isolar ela. Para isolar ela, eu teria que tirar a inversa de B daqui. E para tirar a inversa de B daqui, segundo o que eu estudei de multiplicação de matrizes, eu não posso dividir, não existe divisão de matrizes. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a esquerda dela por alguém que anule o B na menos 1. O termo neutro da multiplicação de matrizes é a matriz identidade. Como que eu transformo B na menos 1 em matriz identidade? Multiplicando pela própria matriz B. Só que se eu faço isso de um lado da equação, eu faço isso também do outro lado. Lembra que tem que multiplicar do mesmo lado. Então aqui eu vou multiplicar a esquerda, lá também a esquerda. Então eu vou multiplicar a esquerda por B
A matriz de transição, e a esquerda por B, a matriz B na menos 1. Quanto que dá esta multiplicação aqui? Dá identidade. E identidade vezes A é a própria matriz A. Opa, então eu cheguei numa expressão aqui, ó, que agora ficou bem tranquilo. Eu posso encontrar a matriz A fazendo a matriz B vezes a matriz de transição. Legal? Eu conheço a matriz B, tá aqui, e eu conheço a matriz de transição, tá aqui. É só jogar no papel agora e fazer, né? Linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Ou jogar no Excel, tá, gente? Usa a ferramenta que você tem aí. Né? Ele tem lá a função matriz.multi, você escolhe as matrizes e faz a multiplicação. Você vai chegar então na matriz A, 2, 1, menos 3 e 3. Quem é o primeiro vetor da base? 2 e menos 3, é a primeira coluna. E o segundo vetor da base, 1 e 3, segunda coluna. Só se eu trocar a sequência dos vetores da base, troca tudo. Cuidado. Base de espaço vetorial. Você não pode ficar trocando o vetor da base. A base canônica é 1, 0, 0, 1. Se você colocar 0, 1, 1, 0, já não é mais a base canônica. Então aqui a base A é a base formada por 2 e menos 3, 1 e 3. Legal? Mais um exercíciozinho para a gente praticar isso. Considere as bases do R2. A, 1 e 1, 0 e menos 1. E B, 1 e menos 2, menos 2 e 3. Determine, primeiro, a matriz de mudança de base, ou seja, a matriz de transição. E segundo, utilizando essa matriz que você obteve, calcular o V na base B, sabendo que o V na base A é isso aqui, ó, 2 e 3. Legal? Então vamos lá. Olhando para as bases, eu escrevo as matrizes. A matriz da A, a primeira coluna vai ser 1, 1, a segunda coluna 0 e menos 1. A matriz da B, 1 e menos 2 e 3. Ah, é a mesma, professor? Ah, coincidência. Tá? Então, aqui, matriz da A e matriz da B. Beleza? Para achar a matriz de transição, a matriz de mudança de base, lembra que eu vou precisar do B na menos 1. Então, eu vou pegar isso aqui e já vou inverter. Como que eu vou fazer a inversa? Pode usar Excel ou pode fazer lá passo a passo, né? Sem problema. Você fica à vontade aí para fazer a tua matriz inversa. A matriz inversa de B, B na menos 1, é isso aqui. Menos 3, menos 2, menos 2, menos 1. Tá ali, invertidinha a matriz. Logo, a minha matriz de transição vai ser a inversa de B vezes A. E aí é só fazer a multiplicação de matrizes. Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. E você chega na matriz de transição. Menos 5, 2, menos 3 e 1. Essa é a matriz de transição. Legal? A letra B do exercício falou, utilize essa matriz para calcular o V na base B, sabendo que o V na base A é 2 e 3. Então, eu vou fazer isso aqui. O V na base B é a matriz de transição de A para B vezes o V na base A. Perfeito? O que eu vou fazer é escrever esse vetor V na base A como uma coluna. Então, eu vou fazer a multiplicação dessa matriz vezes um vetor coluna. Só isso. 2, 3 aqui. Então, eu vou fazer linha coluna, vai dar o primeiro elemento do vetor V na base B. Linha coluna vai dar o segundo elemento do vetor V na base B. O vetor V na base B, em forma de coluna, é isso. Como no enunciado ele estava em forma de par ordenado, eu prefiro dar a resposta em forma de par ordenado também. Então, é só reescrever. V na base B é menos 4 e menos 3. Legal? Vamos fazer mais um? Vamos lá. Consideremos as seguintes bases. A base A, bases do R3, tá? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Opa, que base é essa? Canônica. Tá? E a base B, 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, menos 1, 1, 1. Determine, primeiro, então, a matriz de A para B. A matriz de transição de A para B. Vamos só ler o enunciado até a letra A e vamos fazer. Tá? A matriz da base A, que é a base canônica, sempre que for base canônica, a matriz da base vai ser a identidade. Tá? E a matriz da base B,
é essa daqui, né? 1, 0, menos 1, primeira coluna, 0, 1, menos 1, segunda coluna, menos 1, 1, 1, terceira coluna, que são os três vetores aqui. A inversa dela, tem que inverter para fazer lá a inversa vezes A, né? A inversa dela é 2, 1, 1, menos 1, 0, menos 1, 1, 1, 1. Tá aí, inverti no Excel, tá? Não perde tempo invertendo na mão e tal. Não, vai lá no software, na calculadora, né? Algumas calculadoras mais novas aí fazem inversão de matriz também, sem nenhum problema. Faz lá. Então, a minha matriz de transição é isso, 2, 1, 1, 1, menos 1, 0, menos 1, 1, 1, 1, vezes a identidade. Aqui está a inversa de B vezes A. Como A é a matriz identidade, gente, não precisa nem fazer a multiplicação. A matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Então é a própria B na menos 1. Legal? Então tá aí. A matriz de transição está escrita. 2, 1, 1, menos 1, 0, menos 1, 1, 1, 1. Aí agora eu quero, ó, letra B, utilizando a matriz obtida, calcular de novo o V de B, sabendo que o V de A é 1, 2, 3. Então vamos lá. Mesma coisa. É a matriz de transição vezes o vetor V de A na forma de uma coluna. 1, 2, 3. Só multiplicar. Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. 7 menos 4 e 6 na forma de coluna. Na forma de terno ou trio ordenado, 7 menos 4 e 6. Tá aí. Bem fácil. Na letra C, olha só que interessante ele coloca aqui. Ele quer agora a transição de B para A. Pera lá, se a transição de A para B era a inversa de B vezes A transição de B para A é a inversa de A vezes B. Só que isso aqui, gente, é a mesma coisa que a inversa da transição de A para B. Por quê? Lá por definição de multiplicação matricial, tá? A multiplicação M vezes N. A inversa dessa multiplicação é a inversa de N vezes a inversa de M. Desde que as inversas existam, sejam matrizes quadradas e tudo mais. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu troquei o A e o B de lugar, inverti o A e inverti a inversa do B. Por isso que eu posso dizer que é a inversa da transição. Então, para eu achar a matriz inversa de B para A, conhecendo a matriz de transição de B para A, conhecendo a matriz de transição de A para B, basta eu inverter ela. Mas espera lá, professor. A matriz de transição de A para B era a B na menos 1. A inversa da B na menos 1 é a própria B. A B está aqui. Então é só escrever essa matriz de transição de B para A. É a matriz B. 1, 0, menos 1, 0, 1, 1, menos 1, menos 1 e 1. Lógico, eu também podia pensar dessa maneira, que seria a inversa de A vezes B. Quem que é a inversa da identidade? É a própria identidade. Identidade vezes B daria a própria matriz B. Beleza? Vai ficar um pouco extenso esse vídeo, mas eu quero fazer mais um exercício. Você já vai entender porque que eu vou fazer nesse vídeo esse exercício. Essa é a matriz de transição. Eu tenho aqui o vetor V de B e eu quero encontrar o vetor V de A. Então eu conheço ele na base B, eu quero saber como ele é na base A. Pera lá, eu sei que V de B é a transição de B para A, perdão, deixa eu corrigir aqui. Vou dar um pause no vídeo até para corrigir isso aqui, para não ficar errado no slide para vocês. Continuando então, pessoal. A transição, o vetor V na base B é a transição de A para B vezes o vetor V na base A. Só que eu quero o vetor V na base A, então eu preciso isolar esse cara aqui. Para isolar esse cara aqui, eu tenho que eliminar esse, então eu vou multiplicar pela inversa dele à esquerda. Mesma coisa que eu fiz lá no outro exercício. A inversa da matriz de transição vezes o vetor V de B é igual à inversa da transição vezes a transição vezes V de A. Isso tudo aqui é lógico da identidade. Vou acabar isolando o V de A. E aí eu tenho isso aqui. Nota que no lugar da inversa de A para B, eu já escrevi de B para A. Porque a gente viu isso no exercício anterior. A matriz de transição de B para A é a inversa da matriz de transição de A para B. Então, no lugar desse cara aqui, eu já escrevi
a matriz de transição de B para A. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é inverter essa matriz, né? A transição de B para A é a inversa da transição de A para B. Se eu tenho aqui essa matriz, joga lá no Excel, joga na calculadora, joga num software de cálculo e faz a tua conta e chega então que essa transição de B para A é dada por essa matriz, menos 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1 e 1. Então a matriz, o vetor V de A, vai ser essa matriz vezes o vetor V de B, escrito na forma de uma coluna, 3 menos 2 e 0. Faz a multiplicação, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna, vai chegar no vetor coluna menos 5, 3 e 2, ou escrevendo como um terno ordenado, menos 5, 3 e 2. Por que eu quis fazer esse exercício já nesse vídeo e deixar o vídeo um pouco mais extenso? Simples, porque são só esses 2 vídeos hoje, tá? Então, eu fechei com menos conteúdo, não quis colocar todo esse conteúdo na aula passada, porque ela já estava extensa, tá? Então, agora fechamos esse assunto, e na sequência a gente vai trabalhar assuntos de autovalores, autovetores, diagonalização de matrizes, que são assuntos que envolvem o conceito da matriz em si. Podem ser aplicados para matrizes de transformação linear, como a gente trabalhou, mas são mais específicos das matrizes em si. Beleza, pessoal? Fechamos aí e nos vemos na aula síncrona.